Olá, seja bem-vindo à semana da trajetória 4K2. Finalmente começou a semana. Muito feliz por aqui, não sei como você está. O nível de ansiedade por aí, aqui a ansiedade está enorme. Começarei hoje a conversar sobre essa semana tão preparada com tanto carinho, com tanto amor, com tanta dedicação para você. Então começarei hoje conversando com a professora Solange, professora de espanhol, professora com experiência já com aulas particulares, mas que resolveu conhecer um pouquinho o tal projeto 4K2. O tal 4K2, 4K2, professor Alexandre. O que é 4K2? R$4.000, trabalhando 2 horas por dia com aulas particulares. Então hoje a professora vai trazer para a gente um pouquinho da sua experiência com o seu 4K2. Gente, é muita emoção por aqui, todo arrepiado. Muita dedicação para que essa semana acontecesse. Seja bem-vinda, professora Sônia. Seja bem-vindo, Evilacio Luciane. Seja bem-vinda, Amandinha. Seja bem-vindo, professor André Martins. Bem-vindo, professor. Sejam todos muito bem-vindos. Professora Cássia, sempre conosco, professora. Professor Rodrigues, professor Júnior Queiroz, professora Cristina, Daila. Nossa, é muita gente, é muita emoção aqui, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Vou fixar primeiro o tema aqui do bate-papo de hoje, essa live que abre responsabilidade nas mãos da professora Solange. Fixei aqui. É com muita satisfação que declaro aberta a semana da trajetória 4K2, gente. Muito feliz por aqui, esperando entregar o melhor possível para você. A sua participação é fundamental para que essa semana dê certo, gente. Então eu queria só recapitular com você o que acontecerá nessa semana, de hoje até sexta-feira. Então prepare aí um caderno para você fazer as suas anotações que achar pertinentes. Prepare um cantinho da sua casa, principalmente nas 3 aulas, aula 1, aula 2 e aula 3, que acontecerão amanhã, terça-feira, às 8 da noite. A segunda aula, quarta-feira, às 8 horas da noite. E a terceira aula, quinta-feira, sempre às 8 da noite, gente. É muito conteúdo que eu quero passar, mas eu quero passar de uma forma didática para que você saia melhor do que entrou nessa semana. Para que eu consiga abrir a sua cabeça dizendo: aulas particulares, é possível sobreviver com aulas particulares. É possível ir em busca dos meus sonhos, dos meus desejos, dos meus objetivos pessoais e profissionais com esse projeto, pessoal. Eu tenho 34 anos de experiência com aulas particulares. Resolvi me dedicar a esse projeto nas redes sociais para você, professor ou professora, que também pensa em mudar de vida. E as aulas particulares é o caminho que eu sei ensinar. Então, é muita satisfação. Eu comecei esse meu projeto, que é uma missão que eu tomei para mim há 3 anos atrás, e intensifiquei no último ano. Eu confesso que estou muito feliz com os resultados, muito feliz com os comentários que tenho positivos, muito feliz com a troca de mensagens nos directs. Alguns aqui dos professores trocam muitas mensagens nos directs comigo. Faço enquetes o tempo todo para ver como é que você, professor ou professora, encara assuntos que eu coloco para reflexão. O feedback de vocês é extremamente importante. Quem já faz parte do canal do Projeto 4K2 do Telegram e já está cadastrado também na semana da trajetória 4K2, eu já antecipo aqui os agradecimentos com relação a uma pesquisa que eu mandei para que você preenchesse, me norteasse com relação aos seus desejos, às suas dúvidas, a sua história com aulas particulares, para que eu prepare melhor. Então as aulas foram preparadas também em função dessas respostas. E se você ainda não respondeu e está cadastrado na semana ou no Telegram o link está lá. Se você está cadastrado na semana ou cadastrado, eu mandei um e-mail
no dia 30, se não me falha a memória, pedindo a participação de vocês. Gente, é muita felicidade estar aqui com vocês. Queria passar agora a semana para já trazer a professora Solange. Então, queria primeiro passar para vocês a programação da semana para que você se situe. Mas é sempre 9 da manhã e 8 da noite, tá, gente? Fica fácil. Todo dia, 9 da manhã, 8 da noite, você tem um encontro com o professor Alexandre, esse que vos fala. Então vamos lá, gente, olha. Hoje, 9 horas da manhã, agora entrevistaria a professora Solange. 8 da noite, professora Esther, imperdível, professora experiente, aposentada, que vai trazer a sua experiência, o que ela está focada hoje. Hoje ela foca em TCC, em correção de TCCs para alunos, e o progresso dela, a partir do projeto 4K2, está bem legal. Imperdível, hoje às 8. Amanhã, terça-feira, às 9 da manhã, professora Carla Autuori. História da professora Carla, spoiler muito rápido aqui para você. Professora aposentada também, como a professora Esther. Começou com um projeto comigo, com um projeto de aulas particulares, deu uma guinada na vida dela para terapia e aplicou o 4K2 em terapia. Papo muito bacana. Ela primeiro contará a experiência enquanto professora, aplicando o projeto, professora particular, né, dando aulas particulares, aplicando o projeto, e depois como professora, como terapeuta. Então hoje ela tem um perfil no Instagram, o número de seguidores está crescendo, ela vai contar. À noite, amanhã à noite, às 8 da noite, primeira aula da trajetória 4K2, não perca, importantíssima primeira aula. As 3 aulas são sequenciais, tá, gente? Então, se você perder a primeira, você pode se atrapalhar um pouquinho na segunda. Eu deixarei gravada a primeira aula, a segunda e a terceira, para que você se situe, caso você perca alguma delas, tá? Então, amanhã à noite, às 20 horas, comigo, primeira aula. Deixa eu ver mais. Na quarta-feira, 9 da manhã, olha que legal, olha a variedade que eu estou tentando trazer para vocês de perfis. Professor Gabriel Augusto, ele é estudante de engenharia, também professor particular, aplica o projeto 4K2 com uma precisão absurda. Eu digo que ele aplica as técnicas de uma forma muito cirúrgica, muito legal, e trará os resultados que ele já conseguiu. Então, professor Gabriel, estudante de engenharia que também se apaixonou pelo projeto 4K2. À noite, quarta-feira à noite, de novo, encontro comigo, segunda aula imperdível, hein? A aula sempre será transmitida pelo YouTube, tá, gente? Eu entregarei tanto por e-mail quanto no canal do Telegram, são os 2 canais de comunicação com você para as aulas. Eu entregarei o link das aulas, que é via YouTube, onde você vai poder comentar à vontade, no dia, sempre no dia, um pouco antes da aula, eu entrego o link de acesso à aula, tá? Então, à noite comigo. Na quinta-feira, estou olhando aqui a minha cola, na quinta-feira, às 9 da manhã, professora Patrícia Simili, também professora de espanhol, só que ela tem um negócio de mosaico. Olha que legal, aplica o 4K2 em mosaico. E a professora Patrícia também é administradora, então ela avaliou o projeto 4K2 com a cabeça de administradora. E ela vai trazer as impressões dela, as percepções dela com relação ao 4K2. Olha que legal, olha, professora de espanhol, professora de português, professora também de alfabetização, que foi dos pequenos, que foi a professora Carla, que deu uma virada, professor Gabriel, estudante de engenharia, professora Patrícia, professora de espanhol, como a professora Solange, porém, ainda administradora. À noite, quinta-feira, última aula, e você não pode perder, quero o seu prestígio na última aula da semana da trajetória 4K2, do projeto 4K2, às 8 da noite. Então, terça, quarta e quinta, às 8 da noite, aula com o professor Alexandre. Sexta-feira, 9 da manhã, professora Kelly, professora de matemática. Então é a primeira professora de exata. Tem um professor Gabriel, que é de matemática e física, e eu não tinha falado, também é professor de matemática e física. Professora Kelly, também professora de matemática. Ela hoje aplica muito forte, coloca a mão na massa efetivamente no projeto 4K2 e trará as suas impressões, os seus resultados, gente. Os resultados da professora Kelly são muito bacanas. Eu fiquei muito feliz quando ela me contou
sobre os resultados dela. Isso na sexta-feira, às 9 da manhã. E para encerrar a semana da Trajetória 4K2, conto muito com a sua presença, trarei a professora Fabiane Gai, que é psicopedagoga, ela tem uma experiência com adolescentes, ela tem uma visão mais sistêmica da coisa e ela fechará comigo esse bate-papo, trazendo as impressões dela também sobre o bem-estar que o aluno tem que ter, o que o nosso aluno tem que ter, o equilíbrio emocional que ele tem que ter para que ele consiga absorver os nossos conteúdos. Tá, gente? Então, professora Fabiane Gai fechará comigo a semana da Trajetória 4K2. Gente, conto muito com a presença e participação de vocês. Vocês são meu oxigênio. Eu estou aqui por vocês. Né? Eu hoje vivo exclusivamente de aulas particulares, poderia estar tranquilamente, nesse período agora, eu poderia estar tranquilamente com a minha família e estou me dedicando a esse projeto aqui porque eu tenho como missão mudar a vida dos professores brasileiros que realmente desejam dar uma virada. Né? Então hoje a gente começa falando isso. Percepções da professora Solange com relação a nuances sobre aulas particulares para virar o seu jogo, gente. Então é muita felicidade estar aqui com vocês. Vamos começar, vamos chamar a professora Solange para o bate-papo conosco aqui. Deixa eu ver se a professora já está aqui para conversar conosco. Deixa eu tentar achar a professora Solange. Professora, se você estiver aí já ao vivo, manda para mim um convite, por favor, para eu achar com mais facilidade. Deixa eu achar aqui, professora Solange. Uma notificação, um convite para a professora Solange começar conosco, gente. Gente, enquanto a professora Solange chega, eu pediria a vocês que contribuíssem comigo, soltando um monte de aviõezinhos. Deixa eu me posicionar aqui. Professora Solange, seja bem-vinda! Novamente um desafio, professora. Sempre te desafiando a começar a semana comigo. O evento passado, a professora Solange abriu comigo também. Não foi, professora? Hoje estamos juntos aqui novamente. Desculpa o atraso, viu? Eu estava terminando uma aula e aí nessa loucura, nessa correria, eu estava terminando uma aula das 8, então eu acabei atrasando, estava explicando uma coisa complexa da gramática, acabei me atrasando. Não tem problema. Olha, gente, vamos soltar, professora, vamos começar aqui, ó. Tem um aviãozinho embaixo aqui, né, que é para você ir no direct e convidar pessoas para a live. Vamos convidar, gente? Vamos lá, ó. Nós estamos 53 no momento. Vamos tentar bater uma meta de 70 pessoas. Olha, toca no aviãozinho aí, professora. Eu vou convidar 15 pessoas aqui, no seu aviãozinho, para você convidar aí, ó, pessoas, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 pessoas. Pronto. Eu convidei 21 pessoas aqui, professora. Vamos tornar, professora, essa semana a mais agradável possível e que traga maior quantidade de conteúdo para os professores que estão aqui curiosos com relação ao projeto 4K2, com relação aos resultados do projeto 4K2, né, professora? A nossa contribuição aqui, é o mínimo que a gente pode fazer. Nós que já temos mais experiência, né, com aula particular, e professora Solange hoje alinhada comigo com o projeto 4K2, porque já conhece o projeto a fundo, né? Então, eu queria começar, professora, te pedindo para você se apresentar para o nosso público, para quem não te conhece, e eu já posso abrir com uma pergunta, né? Então, eu queria que você se apresentasse, e a pergunta é, como era a sua vida com aulas particulares antes de conhecer o projeto 4K2 e a metodologia do projeto 4K2 chamada Cifras, professora? Então, bom, meu nome é Solange, eu sou professora de espanhol já faz 15 anos, professora particular, também sou professora de escola, também dou aula em escola, mas para pequenos, enfim. Mas eu dou aula particular há 15 anos, adoro, amo o que eu faço. Que mais? Dou aula para pequenos e, bueno,
É que eu tô pensando em espanhol, professor, tá difícil. Pode misturar, não tem Tá, problema. Gente, ela só pra acabou de você, dar uma aula e está entrando eu aqui na acabei live. de Então, dar se aula de ela falar um espanhol. É. portunhol, não tem problema. Desculpa, e não que eu fale portunhol, minha família é chilena, então eu comecei a dar aula exatamente por conta disso, de ter espanhol como uma língua materna, porque minha mãe e meu pai falavam espanhol comigo desde pequena, e então quando eu estava terminando a faculdade de economia, acabei dando aula de espanhol, porque eu não tinha, não estava sem trabalho, enfim, gostei. Só que eu continuei isso como paralelo, exatamente por não acreditar em ter uma estabilidade, eu consegui viver de aula de espanhol, de aula particular na época. E aí eu decidi, quando faz o quê? 9 anos, né, professor? 2011, vai fazer 10 anos. Eu decidi que não queria mais trabalhar em empresa, que eu queria só dar aula particular, e aí parti para o particular. Antes do K2, nas aulas particulares, eu me sentia, eu acho que principalmente importante ressaltar, eu me sentia muito segura, porque eu sentia que era muito instável. Então eu me sentia insegura. Essa variação que tem, né, nas aulas, de repente você tem aluno, de repente não tem, essa irregularidade de rendimento me deixava muito insegura. Também esse era um dos motivos pelos quais eu não largava de trabalhar de empresa. Quando eu decidi largar é porque realmente eu já estava esgotada. Então, quando eu estava, antes de fazer o curso, eu sentia essa instabilidade, principalmente, acho que o que me motivou a seguir, fazer o curso, não foi um rendimento, não foi o 4K em si, porque tinha momentos que eu chegava a isso. O problema é que havia momentos, e não era alguma coisa constante, então, a instabilidade, que foi o que o professor falava, assim, essa instabilidade de ter aula particular, isso me afetava. Esse para mim foi o motivador. E aí, depois que eu comecei a fazer o curso, o que aconteceu, o professor sabe, veio a pandemia. Eu tive, inclusive, mais alunos, mas eu também tenho uma filha pequena e eu não conseguia despender tanto tempo para mais aulas, para me dedicar mais, porque minha filha estava sem escola, meu marido estava em casa, enfim. Mas o que me veio foi uma, uma segurança maior e uma estrutura melhor para o meu negócio. Porque eu via como negócio, mas não conseguia trabalhá-lo como negócio. Não sei se eu estou sendo claro muito. Uhum, uhum. Então, Tranquilo? eu não conseguia trabalhar como. Eu via como negócio, para mim foi. Eu sempre falava, esse é o meu negócio, mas eu não conseguia estruturá-lo como. Então, me ajudou a dar essa estabilidade, essa segurança, que é o que eu buscava. Então, hoje eu sei que se eu tenho menos alunos, por exemplo, como se chama? Imaginário. Não, imaginário não, como se fala? É sugestão. É uma suposição. Se eu tenho menos alunos, Uhum, hoje, se hoje eu tenho menos alunos, eu sei que eu posso e tenho como ter mais. uhum. Porque é Eu tenho sazonal, menos. né, professor? É sazonal. Existem momentos em que você tem menos alunos, dependendo da época do ano, mas depois Mas, você faz mas alunos, né? o curso me deu essa estrutura, de saber que eu tenho uma forma de captá-los, eu sei que é possível captar mais. Inclusive, eu definir se eu quero ter mais alunos ou menos. Uhum, Isso é muito, muito, muito bom para mim, que tenho, para minha vida hoje, que tenho uma filha pequena, que eu ainda estou sem escola. Então, se eu quero ter mais alunos, eu me estruturo com a minha filha para poder atendê-los, né? uhum. Hoje Você eu tem mais, tenho. você consegue regular, né, professora? É uma das grandes dificuldades que nós, professores particulares, temos. Gente, professor particular, deixa eu só fazer um esclarecimento aqui, porque na outra semana que eu promovi no ano passado, deu uma confusão. Sempre que a gente fala professor particular, não é professor de escola particular, não, tá, gente? É professor que dá aulas particulares, tá? Então, eu que dou aulas particulares, né? Nós professores que damos aulas particulares, nós temos uma dificuldade muito grande. São duas grandes dificuldades que nós temos, professora. Primeira, na realidade, três grandes dificuldades. A primeira é captar aluno, né? Não é fácil, não é um processo fácil.
Segundo, para muitos precificar. Cobrar, que coisa chata cobrar, eu não gosto de cobrar, eu acho muito ruim cobrar. E terceiro, fidelizar o nosso aluno, né? Ter uma carteira de alunos que esteja conosco por mais tempo, e não aquele aluno que vem e vai embora. E o projeto, como a professora está falando, a grande vantagem do projeto 4K2 é que ele tem estratégias de captação. Então, a gente, como ela disse, a gente regula. Então, se a gente quer mais alunos, a gente acelera o processo de captação. Se a gente está com uma carteira que já satisfaz a gente retarda, a gente desacelera. Não é que a gente some, mas a gente desacelera. E essa calibragem é bem interessante, né, professora? Eu acho assim, por exemplo, eu acho que cada professor particular terá as suas dificuldades. O meu caso, por exemplo, a cobrança nunca foi, por exemplo. Por quê? Não teve problema com cobrança. Não, por quê? Porque eu trabalhei em financeiro e eu fazia cobrança. Eu era de área de cobrança. Então, para mim, cobrar sempre foi a coisa mais fácil, né? O meu marido que eu diga. Mas, por exemplo, a captação já era uma dificuldade. Por quê? Porque todos os alunos que eu tenho é por indicação. E que eu tinha por indicação. Sempre. Eu nunca tive que divulgar meu trabalho. Só que chega um momento que limita isso. Então, esse aprendizado de como captar, isso para mim foi uma diferença também. Então, para mim era uma das dores. Uma das minhas dores era essa, assim, a dificuldade de captar, como o senhor disse, de regular, eu poder regular. Eu ficava muito dependente do quem ia me indicar. E hoje eu me sinto mais segura em falar, não, agora eu quero aluno, eu vou me divulgar e vou conseguir aluno. Antes eu não tinha essa segurança. Acho que também tem isso, né? Mas a minha dificuldade estava aí. Tanto que durante o curso eu fui vendo, isso eu já faço, mas eu não faço dessa maneira. Isso são as nuances, né, professora? Por isso que eu chamei o tema para isso. A professora Solange, ela já tem experiência, ela já tinha experiência quando iniciou. Então, ela é o grande... É o que eu vejo muito em professores que falam assim, eu já sou autônomo, eu já me viro com aulas particulares. Aí eu pergunto, você já conseguiu 4K? Não, não consegui, mas eu sei dar aulas. Então, se não conseguiu, falta alguma coisa. E eu me lembro, gente, que a professora, muito bom, a professora Solange, ela participou de uma aula ou uma live, acho que foi uma aula, acho que foi a última aula, eu me lembro dela, e ela falou assim, professora, eu dou aula há 15 anos. Aí eu perguntei para ela, mas professora, a senhora ganha R$ 4.000 com aulas particulares? Não, professor, estou longe disso. Aí eu falei, então, falta alguma coisa. Eu acho que foi o que eu consegui convencê-la com isso, né? Foi um argumento forte. E ela falou, tá bom, vou tentar. E é isso que ela está trazendo, gente. Quando a gente não foca completamente no que a gente está fazendo, ou a gente não conhece uma estrutura para isso, muitas das vezes a gente acha que está certo, né, professora? Que a gente está indo no caminho certo, mas os resultados não vêm dentro da nossa expectativa. Se não vem dentro das nossas expectativas, falta alguma coisa. E são as nuances que a gente está falando aqui, né? Que a professora está narrando. Mas é isso mesmo, assim. Então, no meu caso, por exemplo, eu tinha exatamente essa palavra para mim seria instabilidade. A instabilidade financeira me afetava muito. Tanto que eu comecei a dar aula em colégio por causa disso, que eu queria estabilidade. Essa história é ótima. Só que não, né? Eu fui procurar, por exemplo, eu trabalho hoje no colégio há 5 anos, amo o que eu faço. Trabalho por amor, não é por dinheiro, e nem por estabilidade, né? Porque, por exemplo, não vou citar o colégio que eu trabalho atual, porque eu amo o que eu faço, amo o colégio, a metodologia e tudo. Mas, por exemplo, um colégio que eu já trabalhei. Eu trabalhei num colégio, eu fui porque me convidaram, enfim. Queria ter experiência com turmas de outra idade, porque agora o colégio que eu trabalhei hoje é só com criança pequena, que é o que eu gosto de fazer de fato. Aí eu fui provar outras idades, né? Aí eu trabalhei 6 meses e me mandaram embora.
Eita. Me dispensaram, e qual o argumento de me dispensarem? Era que eu era muito boa professora, eu tinha excelente didática. Assim, eu brinco, eu falo assim, já fui despedida de empresas, eu falo assim, é impressionante, eu nunca fui despedida tão bem despedida na minha vida. Porque ela falou, não, que você é muito boa professora, você é excelente, tem uma excelente didática, tem muito conhecimento, porém muito boazinha. Ela Tá falou, é porque vendo? talvez tenha perfil só de criança. Então, assim, eu nunca perdi aluno por causa disso, por exemplo. Perdi aluno particular. Mas E eu simplesmente perdi. pode falar, professora, desculpa, desculpa. Então, mas eu simplesmente tive essa. Eu fui mandada embora em 6 meses de trabalho, porque Então, eu é era isso muito que. boa. Mas é o que eu questiono, professora, né? A professora Solange, ela conta assim para mim, professor, eu precisava de uma estabilidade, eu precisava de uma estabilidade financeira. Aí eu falei, professora, não precisa me dizer quanto você está ganhando nesse emprego, mas é quantas vezes mais do que você ganha com aulas particulares? Qual foi a sua resposta, professora? Quantas vezes Na- você ganha? Muito menos. Não é? Muito menos. Então, o que é. Só para ter uma noção, professora, a sua hora, o seu preço da sua hora particular em relação ao que você ganha por hora, ganhava ou ganha por hora na escola, é quantas vezes maior? Só uma ordem de grandeza. Calma que eu tenho que fazer as contas. Quatro vezes Quatro mais. vezes, gente. Uma Então, aula para uma aula para da escola. é o que eu falo. Uma hora de aula particular, né? Ela não é escola particular, gente. Aula particular, para quem dá aulas particulares como eu e a professora Solange. Privadas, aulas Privadas, privadas. para não ter Eu confusão. uso Aula de privadas. reforço. Uma hora da professora Solange particular vale 4 vezes mais do que uma hora dentro de sala de aula. Aí eu me questiono e questiono ela, professora, que estabilidade é essa que a gente busca, ganhando muito menos e com a possibilidade de acontecer o que aconteceu com ela, que foi dispensada, porque trabalhava bem demais. Na aula particular, professora, se você trabalha bem demais, você ganha mais alunos ou menos alunos? Muito mais. Muito Que é o que mais. acontece hoje comigo. É claro. Mas é isso mesmo. É isso E mesmo. Não, mas o que eu acho importante reforçar é isso, assim, é uma falsa estabilidade quando você dá aula em colégio particular. Agora, no meu caso, eu dou aula por amor. E eu sim. lembro que eu falei para o professor no começo, né, dos nossos cursos, que eu falava assim, professor, eu faço isso por amor, não por um negócio. Claro, Aham. eu preciso de dinheiro para viver. Porque eu tive ofertas de pessoas próximas minhas que conheciam meu trabalho e falavam, não, mas você tem que fazer vídeo, você tem que vender, não sei o quê, falando, né, que eu tinha que vender mais porque eu era muito boa, que eu tinha que vender, não sei o quê. Eu falava, gente, mas eu não quero ser um produto. Lembra, professor, que eu cheguei a comentar isso com o senhor? Eu falava, eu não quero ser um produto. Eu Mas gosto, não eu é amo o que eu produto, faço. é. Aham. Exatamente. Aí o Não é professor um me convenceu que produto. não era um produto, que eu podia divulgar sem Gente, ser produto. professor e gente, nada contra dar aula em sala de aula, acho que tem que dar sim. Quem tem amor pelo que faz tem que dar aula sim. O Eu que não dou, né? pode fazer, professor, é ficar 3 turnos fazendo isso, né, se matando de trabalhar e no final do mês não ter dinheiro para pagar suas contas. Aí é muito É. amor, assim, desculpe minha sinceridade, mas é amor demais. Né? Por que não conciliar? Eu digo muito assim, as aulas particulares não precisam ser um único negócio, né, como o meu negócio, porque eu amo demais aulas particulares. Eu gosto mais da aula particular, do reforço particular, do que aula de sala de aula. Até porque eu não tenho experiência em sala de aula. Minha experiência é com um aluno particular, porque eu entendo que o tratamento individualizado, eu gosto mais do tratamento individualizado. Ó Mas quem tá nada aqui, contra. professor. Opa, olha ela aí! Tá bom, tá bom. Elissa Alejandra. Elissa Alejandra, tá vendo? Elissa, Essa é mamãe, uma Elissa Alejandra. pimentinha, hein? Essa é uma pimenta. Gente, a Já, professora já. Solange conversa em Desculpa. espanhol com ela o tempo todo. Ela responde em português, é uma professora que conversa em espanhol. É muito bacana. Eu me divertia nas aulas. Muito bom, muito bom. Mas voltando aqui, E professora. ela quer atenção, desculpa, viu? Não tem problema. Manda um beijinho para ela aí. Ela é sempre bem-vinda. Sempre bem-vinda. Mas voltando aqui, professora, eu acho que quem ama a sala de aula, quem ama a escola,
né, não deve parar em hipótese alguma. A minha preocupação aqui, enquanto mentor, é fazer com que você seja feliz também financeiramente. E se você Uhum. faz... Eu penso muito assim, gente, olha só. Quando a gente faz... Eu posso estar errado, comentem aqui, por favor. Né? Ninguém é dono da verdade, gente, mas quando a gente oferece o nosso serviço, a nossa mão de obra, né, o nosso conhecimento para um grupo de pessoas, professora, e dentro Uhum. desse grupo existem alunos que não conseguem absorver por completo, ou que precisam de um reforço a mais, por que não a gente também contribuir para o reforço desse aluno? A professora vai falar para mim assim, mas espera aí, tem professores que vão falar, eu não posso dar aula para alunos da turma que eu leciono. Ok, mas você pode dar aula para alunos de outras turmas, de outros colégios que têm essa dificuldade. E para os seus alunos que têm dificuldade, que são dificuldades próprias, não é problema do professor não conseguir passar. Por que não outro colega ajudar? Né? Por que não a gente colaborar também para que o aluno com dificuldade progrida? Né? Para que o aluno que tem as suas barreiras, como nós temos as nossas barreiras na nossa vida, também consigam progredir. Então é essa experiência que eu tenho, que é maravilhosa, de ver um aluno, uma aluna, sabe, desestimulado, se sentindo desvalorizado, aluno meu se sentindo desprestigiado, não consegue se relacionar direito com a família, porque ele é taxado, às vezes, na família como não conseguindo ser bom aluno. Aí ele vem, tem aulas comigo, ou conosco, professores particulares, e o progresso aparece de uma forma absurda. Eu tenho muitos exemplos, né? Eu dou aula há 34 anos, há 34 anos eu faço isso, indo para o 35º ano agora, né, em 2021. Então, é Não uma fala muito satisfação não, muito hein? Tem que ter grande. a idade, professor. Não Oi? fala muito não, não fala muito não, vai acusar a tua idade. Ah, tá vendo? Eu Eu falo que eu tenho comecei novinha. Eu falo que eu comecei com conhecendo 15 novinha, anos. né? Isso aí. Então, professora, é isso que eu coloco. A estabilidade, você pode ter a sensação de eu estou bem na minha escola, com a minha turma, feliz com a minha turma, mas por que não também pensar na sua tranquilidade financeira? Em trabalhar menos, né? Olha a professora falando que ela ganha 4 vezes mais hoje com 1 hora de aula particular do que numa escola. Então, por que não conciliar para ter tempo para a família, né, professora? Eu acho que Fala assim, um pouquinho sobre as aulas online, porque é interessante quando você fala sobre as aulas online, que você gosta das aulas online. Por quê, professora? porque eu tenho mais tempo, porque eu consigo, não preciso me deslocar. Eu sou de São Paulo. Eu vou dar uma opinião sobre o que o senhor falou. Eu trabalhei em sala de aula, então eu sei como é que é. Trabalho hoje em sala de aula com pequenininho, porque é o que eu amo fazer. Hoje eu mudei, por causa da pandemia, eu mudei de cidade e estou morando perto da cidade de São Paulo, que é onde eu morava, moro no interior. E aí muita gente me questionou, mas você vai continuar na escola? Não é? Aí eu ganho muito menos, né, na escola, não é financeiramente interessante, né? Todo o contrário, mas eu falo, eu amo o que eu faço, eu vou fazer por amor. Então, assim, eu vou para a escola e eu acho que as aulas particulares também dão essa oportunidade, porque eu tenho rendimento de outra forma e consigo me dedicar ao que eu amo também. Bom, os dois eu amo. A outra coisa é a seguinte, eu em sala de aula, eu dava aula para umas 30 alunos no ensino fundamental. E você não pode, quando você está na sala de aula, você não pode dar toda a atenção a todos os alunos. A gente quer, Possível. a gente tenta, mas a gente não consegue. Então, todo aluno vai ter. Por isso que muito aluno precisa de aula particular. E a gente não pode se limitar em pensar em alunos só do ensino particular. Não, tem aluno do ensino público, sobretudo do ensino público, que não tem condições de pagar uma escola pública, mas em determinadas matérias precisam de apoio para poder tentar. Precisam, não é exatamente, porque nem o professor no ensino público não consegue se dedicar, são 40 alunos em classe. Então é difícil. Então, eu acho assim, tem aluno que tem determinadas dificuldades que precisa de um apoio profissional. E é isso que a gente pode fazer. E o que a gente também faz, essa diferença que a gente faz na vida deles é gratificante. No meu caso, em particular, eu dou aula particular de espanhol, então eu dou aula para profissionais. Então,
Só que eu tenho depoimentos lindos de alunos que, eu não falava nada, agora eu fiz uma reunião em espanhol. Eu tenho uma aluna que ela não consegue aprender inglês de jeito nenhum. Ela tem muita dificuldade, eu brinco com ela, eu falo, eu tenho que te ensinar inglês, espera aí que eu vou aprender para te dar aula de inglês. Ela não consegue fazer aula de inglês. E ela faz aula de particular comigo de espanhol, faz um ano mais ou menos, e ela já se sente segura participar de reuniões em espanhol. Então, essa diferença que a gente consegue dar na vida dos alunos é incrível, entendeu? É incrível. Agora, em relação ao online, por exemplo, quando eu fiquei grávida, eu já tinha intenção que eu ia só dar aula online, porque eu queria acompanhar o crescimento da minha filha. Eu fui convidada para dar aula numa grande escola aqui de São Paulo, de nome, Uhum. e isso a minha filha tinha 1 ano e meio. E, claro, financeiramente também era interessante, só que eram 20 horas aulas, né? Mais as aulas, mais reuniões, não sei o quê. Eu falei, gente, eu vou ficar muito longe, muito tempo longe da minha filha. Eu vejo aquilo como um momento clave, não sei em português, um momento X, um momento pontual da Decisivo? minha carreira. Isso, decisivo, clave, decisivo, isso. Eu vou traduzindo aqui, professora. Obrigada, decisivo na minha carreira, porque foi quando eu falei assim, olha, eu vou optar pela minha família. Como professor, eu dispensei uma grande oportunidade, mas na minha vida, não. Então eu decidi, porque aí eu já estava dando aula online. Eu dou aula online faz mais de 5 anos. Então, porque eu tinha alunos com demanda de ter aula online, mas não estavam em São Paulo. Então, comecei a dar aula online e fui aprendendo também os recursos e tal. Então, eu vi as possibilidades agora, principalmente as ferramentas que nós temos, são incríveis que a gente tem. O Zoom, o Skype, o Zoom você consegue, o aluno consegue fazer exercício no teu computador, é incrível isso. Então, acho que ajuda muito. Ou seja, eu acho que é praticamente completo, você só não está do lado do aluno, né? Mas as aulas online foram uma opção minha. Depois eu decidi só dar online por causa da minha filha. E aí eu tenho mais tempo com minha filha, mais tempo para trabalhar também. Porque eu me cansava, me desgastava muito no transporte público. Eu sou de Uhum. São Paulo, eu gastava às vezes 1 hora para chegar num Eu aluno. também, eu também. Enquanto eu dava 2 aulas, enquanto eu estava em casa, entendeu? Então, e hoje, por exemplo, eu pude mudar de cidade tranquilamente, sem nenhum problema de preocupação de perder aluno. Por quê? Porque eu sabia que eu ia manter meus alunos online, entendeu? Todo o contrário, você abre mais o teu campo, conhece mais gente, enfim. Então, as aulas online hoje, para mim, são, para mim, isso é a melhor coisa que eu posso fazer, porque eu posso acompanhar o crescimento da minha filha. Com as aulas Lindo. online, eu pude acompanhar a minha filha andar pela primeira vez, tentar falar pela primeira vez, porque eu estava com ela, porque eu estava dando aula e eu cuidava da minha filha. Eu brinco que eu falo que eu amamentei minha filha dando aula, né? Eu colocava o vídeo aqui, colocava ela aqui, né? E amamentava. Mas Eu vi isso nas aulas, acho que em todas as aulas a Elissa Alejandra participava, né? Toda participava. aula ela estava ali conversando com a gente, né? Então ela faz Pandemia, parte mesmo o na, tempo todo. é, na pandemia, por exemplo, meu marido trabalhando na sala, eu na cozinha, né, que eu morava em apartamento, eu colocava a Alicia numa mesinha do meu lado, e ela estava com o quê? 2 anos e meio, mais ou menos. Colocava ela com uma mesinha do meu lado, dava lápis, e ela ficava pintando e eu dando aula, e como eu falo em espanhol com ela, então para mim não tinha essa diferença. Então ela participava também das aulas, uma coisa assim. Mas para minha vida profissional e pessoal foi muito importante e eu recomendo. E nessa pandemia só aumentou a demanda. Por quê? Porque as pessoas agora já não podem mais sair de casa. Casa. Eu tinha uma aluna, eu tenho uma aluna de 70 anos, uma amada, uma pessoa querida no meu coração, que começou a fazer aula comigo, fazer aula particular, se recusava a fazer aula online. Quando eu tive minha bebê, a gente parou de fazer aula. A gente ficou 1 ano, 2 anos sem aula, por quê? Porque eu estava com minha bebê e não conseguia levar ela, enfim. E ela não queria fazer aula online. Com a pandemia, ela parou. Só que aí não voltava, né, do presencial. E aí ela, por sua conta, falou assim para mim, não, professora, eu vou tentar fazer. Tanto que ela faz por WhatsApp, porque
ela não É mexe mais no fácil para computador, ela. para ela é mais fácil, ela já mexe no WhatsApp, a gente faz por WhatsApp, que é mais limitante, mas ok, a gente dá um jeito. Dá E para dar ela um jeito. faz. E ela faz online comigo por WhatsApp. E é muito bom. Então, o online permite você chegar em tudo que é lugar, entendeu? Então, eu acho que. E os recursos hoje em dia são infinitos. Enormes, é. E Eu tenho olha que eu também experiência, não sou da professor. pessoa mais tecnológica, não, hein? Mas é muito E me fácil viro isso que eu ia bem. falar. Eu também, pessoal, quem olha para o professor Alexandre aí nas redes sociais, falando, etc., eu, até o início desse ano, até a pandemia, eu era 95%, 90% a 95% presencial, professora. Eu lembro Com disso. alunos particulares, com Eu professores, acompanhei essa eu sou mudança. online, não foi? Era totalmente assim, gente, era extremamente estressante. Era bom dar aula particular, era bom viver de aulas particulares. Eu saía de casa 1 hora da tarde para dar as minhas aulas, mas eu pegava 1 hora de trânsito no mínimo para chegar no meu destino, e o meu destino era 10, 15 quilômetros de casa. Sempre 10, 15 quilômetros. Mais 1 hora e meia, 2 horas para voltar, dependendo do horário que eu voltasse. Mais estacionamento, que para parar o carro não era fácil. Eu ficava pedindo aos alunos, aos responsáveis pelos alunos, para arranjar uma vaga na garagem. Mais a violência, exposto à violência do Rio de Janeiro. E mais o tempo de deslocamento entre aulas. Então, assim, às vezes eu saía de casa 2 da tarde, uma da tarde, para começar a dar aula 2h30, 3 horas. E voltava para casa umas 9 horas da noite, 8 horas da noite, e efetivamente eu dava 3, 4 horas de aula, por causa de 3 horas de deslocamento, quase 1 hora de deslocamento para ir e voltar para o bairro onde eu dou aula, mais o deslocamento entre as residências. Só que eu entendia, professora, não sei se você viveu isso, né? Eu acho que é o sentimento da sua aluna de 70 anos. Eu entendia da minha cabeça que o aluno não iria topar um online, porque eu adoro um online, sempre adorei. Mas eu entendia que meu aluno particular não iria topar. E optava pelo presencial. Na virada da pandemia, eu já tinha a estrutura montada dentro de casa, eu tenho um quadro branco, eu tenho duas softbox, que são luminárias bem fortes, por causa das minhas aulas online pelo projeto 4K2. E eu oferecia as aulas para os meus alunos. E eles, como você mesmo disse, professor, eles não tinham outra opção, toparam. Pessoal, nós adoramos, eu e os alunos. Por quê? Porque a aula, por incrível que pareça, a aula se tornou mais dinâmica, a aula se tornou mais interativa, porque se o aluno não colabora compartilhando as coisas para eu ver, ele tem que compartilhar o que está acontecendo na plataforma, ele tem que compartilhar as coisas para eu ver. Então ele tem que se conectar, ele tem que me dizer se ele está enxergando o quadro ou não. Então a interatividade aumentou, coisa que não acontecia quando eu era aula presencial, eu sentava do lado dele e ele só ficava me olhando, eu fazendo tudo. No online tem essa interação. E, professora, eu não sei se eu comentei contigo, eu tinha convicção de que presencialmente eu precisava de 2 horas para conseguir fazer aquele assunto que eu estava ensinando render. Então, como eu sou professor de matemática e física, quem é professor sabe disso, que está aqui conosco, de exatas, a gente precisa de um tempo para trabalhar conceito e de um tempo para exercitar na mesma aula, porque senão fica vago, né? E eu precisava de 2 horas para isso. Por quê? Porque eu perdi um tempo grande para começar a conectar o aluno na aula. Cadê o seu caderno? Onde é que a gente vai sentar? Eu ganhava o meu cafezinho. Isso tudo tomava o tempo. Hoje, com online, a gente conecta de primeira e está tudo disponível na plataforma. As minhas aulas caíram para 1 hora e meia, professora. Então, hoje, eu não baixei a minha hora, o valor da minha hora é o mesmo, eu não mudei, porém, eu diminuí o tempo de aula. Aí a professora Solange e os outros professores vão perguntar aqui para mim, mas professor, então financeiramente não está valendo a pena, porque você está dando 1 hora e meia, está rendendo a mesma coisa ou até mais, mas financeiramente não está valendo a pena. E é isso que eu percebi que vale a pena, professora, porque eu consegui encaixar mais alunos. Por quê? Eu não me desloco. O meu trabalho hoje, meu grande trabalho é apertar um botão para encerrar o Zoom e apertar em seguida para iniciar o Zoom.
Só porque eu faço, no Zoom eu coloco aquele temporizador de aula para saber quanto tempo tem de aula para eu conseguir me situar, para ir programando a aula, né? Então, meu trabalho é esse. Dou a encerrar, apago o meu quadro branco e inicio. Só que eu gosto de tomar um café, de conversar com a família, então sempre me dou 30 minutos entre uma aula e outra. Então, os meus rendimentos aumentaram. Eu estou em casa, sem risco de violência, sem o estresse de ficar dirigindo. Vendi o meu carro. Eu vendi o meu carro, ainda não comprei outro. Vendi o meu carro. Eu falei, olha, eu vou queimar uma ponte aqui. Para quem não sabe, queimar ponte é o quê? Você faz uma atitude e é complicado voltar atrás. Então, eu vou queimar essa ponte. Vendi o meu carro. E não comprei outro carro ainda, porque a minha esposa tem carro também, ela se desloca mais do que eu, a pandemia está aí, e eu fico pensando seriamente se eu vou voltar para o presencial ou não. Eu amo presencial, tá, gente? De repente eu vou fazer um modelo híbrido. Mas, de novo, se funciona online, por que a gente vai se desgastar tanto, né, sem precisar? O meu filho, Guilherme, tem 8 anos, todo mundo costuma ver nas redes sociais. Antes eu encontrava com ele, eu tinha as manhãs liberadas para ele ia para a escola, eu ia trabalhar e a gente se via à noite. Hoje eu vejo o Guilherme o dia inteiro. De repente ele vai até aparecer aqui, tá dormindo, de repente ele aparece aqui do meu lado. É esse prazer que é enorme, né, professora, que é indescritível, né? Coisa que a sala de aula não nos permite. A gente tem que ficar envolvido com a sala de aula, não tem jeito. Então o que eu falo é, de novo, pessoal, nada de radicalismo, não é um ou outro. Pode ser pode ser. O que a gente chama a fazer com que nos dá bom rendimento e que nos permite dar um atendimento mais individualizado, né, professora? E você vê um resultado mais imediato, né? Na escola você não consegue ver esse resultado, né? E no particular você vê um resultado de mudança de vida. Você está diretamente conectado com essa pessoa. Claro que, por exemplo, eu senti que no presencial, porque eu dei aula presencial também bastante tempo, no presencial você acaba se envolvendo um pouco mais. Mas também isso é relativo, né? Porque depende da pessoa também. Mas você tem uma relação com a pessoa, você entra na vida dela de alguma maneira, né? E quando é individual, quando é particular, você acaba participando da vida da pessoa e dando e dando um significado. Outro dia que eu estava brincando com uma aluna, eu falei assim, hoje não é aula, é terapia. Porque às vezes tem os Exatamente, alunos. Então, exatamente. e principalmente quando você lida com adolescente, você tem que ter muito cuidado, Muito tato, muita muito paciência. cuidado nos dias de hoje, né? Também Isso. para se preservar, né? Porque hoje em dia tudo tem que tomar cuidado com o que você fala, com o que você se expressa, senão as pessoas já pensam, né? Então tem que, eu acho que o online também ajuda porque você não está perto do adolescente, né? Para não acontecer nada, enfim. Eu acredito muito que a gente acaba se envolvendo muito na vida dos alunos e os alunos nas nossas vidas também. Então, a nossa Exatamente. responsabilidade é muito grande e a capacidade da mudança de vida e de afetar a vida deles também é grande. Então, eu acho isso um papel muito importante que a gente tem. Professora, fala um pouquinho só sobre o projeto 4K2, que a gente acabou trocando experiências aqui. A gente pode passar de 1 horinha. Você pode passar de 1 horinha ou você está com algum compromisso? Não, só tô com a minha mãe tá aqui também, tá tranquilo. Ah, tá. Só pra gente, porque hoje eu consigo no Instagram passar de 1 hora, não tem problema, não tem o estresse aquele estresse É? a minha conta, eu não sei se todos foram, já todas as contas foram presenteadas, mas hoje a minha live dura pelo menos 1 hora e meia, eu já fiz e dura, né? Passa de 1 hora e meia, né? Deu 1 hora e 40. Então, a gente pode fazer, a gente não precisa se estender muito aqui não, porque eu sei que os professores também têm os seus compromissos, mas eu queria que você falasse só um pouquinho do antes e depois do projeto 4K2, que a gente começou a falar das nuances e a gente acabou desviando, né, falando das nossas experiências com aulas particulares. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, porque os professores aqui estão bem curiosos com relação ao projeto 4K2. Fala um pouquinho sobre como era antes e quais foram as nuances que fizeram diferença para você.
Então, exatamente. Antes eu tinha essa insegurança que eu não conseguiria me manter sozinha com aula particular. Por quê? Porque eu não tinha estabilidade financeira. Era isso que me afetava mais. E aí eu não conseguia ver uma estabilidade financeira com tanta variação, né, de aula, enfim, essas coisas de aluno. Então, eu ficava muito insegura, porque de repente eu também não tinha essa capacidade quando é da captação de aluno, não Uhum. tinha essa expertise, então tudo isso me afetava. Então, quando eu comecei a fazer o curso, depois que eu fiz o curso, eu me senti mais dona do meu negócio e Uhum. mais capaz de gerar conteúdo, de captar mais alunos. Então, a experiência do professor, a estrutura também, o método, enfim, o projeto, enfim, do K2, ele ajuda a gente ter estruturar o nosso negócio, conseguir trabalhar na nossa aula particular como de fato um negócio, coisa que muito de nós, acredito, o vê como algo extra e Uhum. não Com o como bico. principal, como um bico. E hoje eu trabalho como o extra a escola privada, é o meu Olha bico, isso. Olha isso, e o gente. meu, Ah, e o meu particular é o meu ganha-pão. olha Né? As isso. minhas aulas privadas, aulas particulares, cursos que eu dou, é o meu ganha-pão. E o meu extra, por exemplo, para mim, qual a motivação hoje de dar aula numa escola particular? Também é pela minha filha, né? Que aí eu posso levá-la para a escola, acompanhar seu desenvolvimento, porque eu tô perto, né? Eu sou daquelas mães protetoras, né? A mãe Aham. chilena é aquela que quer ter todos os pintinhos do lado, né? Eu sou assim, quer ter a bichinha todinha do lado. E aí quero acompanhar o desenvolvimento dela o tempo todo. Então, para mim, essa é a importância. Mas o que eu vejo hoje, a minha agenda, e outra coisa, né? A vantagem das aulas particulares é você conseguir fazer a tua agenda. Você é o dono da tua agenda, né? Então, você de fato é o dono da tua agenda e decide os horários que você vai trabalhar, quanto tempo você vai despender, você consegue organizar a tua vida. Então, por exemplo, eu quero marcar um dentista às 3 da tarde, eu marco um dentista às 3 da tarde, ajusto a minha agenda para um dentista às 3 da tarde. Quando você trabalha numa escola, você não pode trabalhar, você não pode, vai Você é marcar dona do todos os seu seus negócio, compromissos. professora. Você é dona do Exatamente. seu negócio. E, Que e, o, legal. e, e o projeto, fez isso, fez com que eu visse que eu visse que eu era dona do meu negócio. E que eu era capaz, por exemplo, de regular a minha agenda, dizer agora eu quero mais alunos, agora eu não posso ter tanto aluno, e estruturar o meu negócio de uma forma da forma de ser dona do meu trabalho, entendeu? E vendo o Mas uma coisa, crescimento, né, professora? e uma coisa Avaliando resultados e vendo o crescimento. Isso é muito bacana, né? Pode E, falar, professora. uma coisa importante para mim, nisso tudo para mim, é do seguinte, que eu não queria ver o meu amor, né, que eu falava assim, o meu dom de dar aula, o amor que eu tinha por dar aula como um negócio, como um produto, não era como um negócio. Uma coisa é ver como um negócio, outra coisa é ver como um produto. Por quê? Respeito e acho legal e vejo que funciona para muita gente você fazer vídeos e vender vídeos das suas aulas. Perfeito. Cada um tem seu negócio. Só que eu não queria fazer isso. E eu não é muito meu. Porque eu posso fazer isso também. Fazer minhas aulas, um vídeo e vender também. Que muitos professores fazem, mas eu não queria ver isso como um produto. E quando umas pessoas se ofereceram me ajudar e fazer isso, eu acabava vendendo isso como um produto. Tá, eu estou fazendo um produto. Eu falava, mas eu não conseguia ver como um negócio sem ver como um produto. E o projeto Você me ensinou ajuda as pessoas. Você a estruturar. ajuda. é, o projeto me ajudou a estruturar o meu negócio e vê-lo como um negócio, não como exatamente um produto, sim como um negócio. Então, eu continuo fazendo o que eu amo, continuo com o mesmo objetivo,
de ajudar as pessoas, de ensinar, de fazer parte da vida das pessoas, de ajudar a mudar ou a crescer a pessoa e ajudar a pessoa a ser feliz, ser bem-sucedida, mas não vendo isso como uma coisa muito extremamente capitalista, um produto. Não é capitalista, gente. É isso que eu falei para a professora. A gente Porque para muitos aula... nós professores é difícil ver isso. O professor ele tem o professor brasileiro ele tem não é culpa do professor brasileiro. Nós não fomos preparados dentro de sala de aula para gerirmos um negócio, para sermos gestores. A gente é preparado para entrar numa sala de aula, ensinar tecnicamente, mas não administrar a nossa vida. A gente fica à mercê de um salário que a gente vai ganhar, sem muita chance de poder mudar esse salário, a não ser que a gente mude de escola, mas os preços hora-aula são muito parecidos, né? A escola particular paga um pouquinho mais, a escola pública às vezes paga um pouquinho menos, ou vice-versa, mas você não consegue sair de um patamar razoável, sei lá, de R$20 por hora de aula. Hoje um professor que ganha R$20 por hora de aula em escola particular ou pública, solta fogos, em média, porque o preço é muito baixo, né, professora? Então, deixa eu só te interromper um pouquinho. Tem escolas privadas que pagam até R$70 a aula, mas aí vamos lá. São escolas de elite, você tem que ter pós-graduação, tem que ter, inclusive, às vezes, mestrado, e você... desculpa, talvez eu use uma palavra forte, mas você vende a tua alma. Por quê? Porque você vende todo o teu tempo para aquela escola. Então, você fica escravo do seu trabalho. Mesmo dando aula numa escola privada, uma escola boa, ganhando super bem, mas você está o tempo todo a dispor do seu trabalho. Enquanto a hora, professora, quem quiser procurar, pode procurar na internet, pessoal, a hora média de um professor que dá aula de reforços, 51... Não, professor que dá aula particular. Como nós. A hora média é de R$51. Hora média. Tem gente que cobra muito mais do que isso, né, professora? Então, hoje, cobrar R$80, como R$70, como a professora falou, numa hora de aula particular, quando você encontra cirurgicamente o seu público, é muito viável, tá, gente? A minha hora é muito mais alta do que isso. Mas é muito viável. E você não precisa se matar de trabalhar. É uma hora de trabalho. Ah, mas professor, eu tenho que preparar a aula. Ok, prepara a aula, mas você vai preparar a aula e vai ser bonificado, né? Vai ser pago com um preço muito mais justo. Né? E o que eu quero colocar também, professora, que eu estava querendo falar, é o seguinte: quando a gente oferece o nosso serviço, né? Eu falei que o professor dentro de sala de aula, o professor, quando estuda, ele não é preparado para ser gestor do seu negócio. E o que eu queria falar é o seguinte, quando a gente acha assim, mas, meu Deus, eu vou cobrar muito mais caro, isso não é justo, eu tenho um produto, como a professora falou. O argumento que eu uso, gente, é o seguinte: quando a gente vai a um médico, né, que cobra lá a sua, que de repente não aceita um plano de saúde, ou aceita plano de saúde, nosso plano de saúde, ele não aceita o nosso plano de saúde, a gente vai pagar por uma consulta, né? Uma consulta de um médico custa R$200, R$150, R$300, mínimo, né? Vamos colocar por baixo. Será que esse médico pensa assim, nossa, eu estou explorando o meu paciente? Saúde. A saúde, ele está cuidando da gente, ele está fazendo um atendimento personalizado, ele está nos ajudando. Quando a gente vai a um dentista, paga lá a consulta do dentista, não é barata, ele está nos ajudando. Porque ele tá trazendo para a gente todo o know-how que ele tem que nós não temos. Eu tive no mês passado, ou não sei se foi em novembro ou dezembro, uma dor de dente alucinante, pessoal. E quem me salvou foi o meu dentista. Né? Foi ele que me salvou, foi ele que eu agradeci, eu paguei feliz da vida pelo que ele fez, porque ele salvou, ele tirou a minha dor, literal mesmo, eu doía muito, professora. Então, por que a gente não pode pensar igual com os nossos alunos particulares? Eles têm dores que nem a gente, eles não aprendem, e eles estão dispostos a pagar. O aluno correto, se a gente escolher o aluno que contemple o nosso preço que a gente acha justo, ele vai pagar, ele paga para a professora Solange. Os meus alunos pagam felizes, gente. Por quê? Porque a troca
é justa? Eu estou entregando conhecimento para fazer um aluno passar de ano, para fazer um aluno passar no vestibular, para fazer o aluno superar os bloqueios dele, a barreira que ele tem, né? Existem, quem trabalha com aula particular sabe disso, existem barreiras muito difíceis dos alunos superarem. E não é só entregando conteúdo, né, professora? É entregando segurança, é conversando com ele, é motivando o aluno, é tendo paciência de ouvi-lo quando ele precisa contar um caso dele, para que a gente desbloqueie o aluno e consiga gerar confiança na gente para que ele aceite a explicação, para que ele interiorize a explicação. Isso é aula particular, gente. Isso é o projeto 4K2 acontecendo. Fazendo com que a gente se estruture para entender quais são as etapas que a gente tem que, desde a captação, como é que a gente faz para ter o nosso aluno fidelizado, para entregar o nosso preço, né? Eu estava vendo aqui, professora, deixa eu só falar uma coisinha, vou te entregar a palavra. Eu tô rapidamente, a gente está tendo muitos comentários aqui, né? Infelizmente a gente não vai conseguir ler todos, né? Mas en passant aqui, à medida que as pessoas estão escrevendo, eu li que as aulas online, alguma professora colocou a aula online, os pais não aceitam muito bem, os alunos não aceitam muito bem, outro falou que cobra de acordo com que o aluno quer pagar, alguma coisa nesse sentido. Gente, isso é crença limitante. Pode acreditar, isso é crença limitante da gente, tá? É a gente achando que é isso que está acontecendo, tá, gente? E se realmente o aluno não quer pagar, o pai do aluno não quer pagar a hora que a gente acha justo, e tá disposto a nos pagar uma hora muito abaixo, de novo, a gente tem que pensar, eu estou aqui com a cabeça de mentor, né? Eu estou aqui para dizer para você o seguinte, busca o público que valorize o seu trabalho, né? Nada contra. A professora falou aqui, a professora Solange falou sobre alunos da escola pública que têm dificuldades. Gente, se você realmente também quer um projeto social, se você quer participar de um projeto social, as aulas particulares possibilitam isso, porque os rendimentos são altos, né, professora? Então você pode dedicar um dia da sua semana para projetos sociais, nada contra. Ou pode ter... Vou passar a palavra, professora. Ou pode ter a escola como um bico. Hoje, a professora Solange tem a escola como um bico porque ela ama ir para a escola e dar aula. Mas não é o rendimento, não forma renda, não paga os boletos no final do mês dela, gente. Pelo contrário, não. Pode falar, professora. A palavra é sua. Eu acho assim, exatamente isso. Eu falava muito isso, eu falava, eu não vou dar uma escola pública, né? Mas também a minha matéria não é uma matéria que a gente encontra em qualquer escola pública, né? Que é aula de espanhol. Mas eu falava assim, eu já fiz isso também, já dei aula em organizações para ajudar as pessoas. E eu acho que isso é muito mais gratificante que você trabalhar numa escola pública e ficar 3, 4, se dedicar um tempo imenso e depois chegar no fim do mês e ficar frustrado porque não consegue pagar ou ficar estressado porque não consegue alcançar os seus objetivos, né, financeiros, particulares. E às vezes, assim, as dificuldades que a gente encontra também. Então, eu acho que é válido isso. E eu sempre falava isso, eu falava, não vou dar uma escola pública, mas vou ajudar em ONGs, que é o que eu quero fazer, eu queria fazer, ajudar as pessoas. Então, eu já fiz, né, hoje a minha vida me limita um pouco, né, minha rotina, mas eu já ajudei em ONG e eu acho que isso é muito gratificante. Mais gratificante que você ir para a sala de aula recebendo uma miséria e, Exato. enfim. Não é justo, né? Então, não é justo. não é justo por quê? Porque se você for parar para analisar, você fala assim, poxa, eu dediquei anos da minha vida estudando, né? Eu usei, claro, eu já tenho o espanhol como língua fluente, mas, por exemplo, eu fiz a faculdade de letras. De fato, a faculdade de letras não tem uma matéria que nos ensine a ser professor particular. Isso não, né? Você sempre, o que você, a didática, aula de didática, aula de metodologia, é sempre pensando em grupo em grandes alunos, em grande quantidade. A gente não tem aula de como é que você vai ensinar um aluno determinado. Bom, isso começa por aí. Você não tem uma aula de direito, você não tem uma aula Tem por exemplo, administração. Nada. Tem. Começa por aí. Então, eu acredito que
essa coisa de você, mas eu amo fazer isso, não sei o quê, que eu quero ajudar as pessoas. Existe forma de ajudar, outras formas de ajudar também, aquelas pessoas que não podem pagar. Mas a gente tem que pensar que a gente está na faculdade, a gente estudou, eu fiz letras, eu fiz pós-graduação em ensino da língua espanhola, eu fiz uma especialização em metodologia, eu fiz vários outros cursos, e não só eu fiz, como todos os professores, a maioria que estão nos assistindo, já também fez um monte de Sim, curso. são super graduados. E aí você não tem, ninguém valoriza. Então, eu acho que isso que acaba com. As pessoas não valorizam. Você fica deprimido porque você não consegue pagar suas contas, ou porque você não consegue realizar um sonho profissional ou um sonho pessoal. Porque nós vivemos um mundo capitalista que temos que pagar. Se a gente não vivesse num mundo que a gente tem que pagar tudo, né? Exato. E isso que a gente tem a vontade de mudar num país onde a gente tem um serviço público de educação e serviço público de saúde, que não é bom, a gente sabe disso. Agora, nos Estados Unidos você não tem isso, você tem Não que tem. pagar pela saúde. Então, a gente vive num mundo assim, a gente não vive num mundo socialista, infelizmente. Então, a gente precisa de dinheiro, então a gente tem que se valorizar. Valorizar o tempo que você gastou na escola, o tempo que você gastou financeiro também, que a maioria pode ter pago a faculdade como eu, mas eu paguei faculdade, eu paguei pós-graduação, paguei cursos, eu pago, eu despendi meu dinheiro do meu tempo. Então eu tenho que me valorizar. Eu não tenho que Sim, acreditar que, não, então fulano não tem dinheiro para me pagar, por paciência. Não, eu vou cobrar menos. Não, aí você faz uma caridade, então você exatamente. ajuda. Mas assim, Exatamente. você tem que valorizar o que você se empenhou em ganhar, entendeu? Também ninguém teve. E Você tem que realizar os pensar seus que alguém sonhos, fez. professora. E E alguém os fez. seus sonhos? E a professora Solange Pessoa? E, A professora Solange Ser Humano, que tem uma filha linda ali e que quer proporcionar para essa filha uma festa de aniversário, uma viagem bacana, dar um presente mais carinho. Por que não merece? A professora Solange não merece? Merece, porque ela tem toda uma graduação, ela se preparou para isso. Então, me por que a dediquei a gente não isso. se valoriza? Isso não tem sentido. A Eu gente acho se que dá, se dá, se dá, mas a gente não vai valorizar a gente mesmo. Por quê? Não tem sentido, professora. Né? eu acho que para você ser valorizado, você primeiro tem que se valorizar. Que nem aquela história de mulher chorando por causa de homem, né? E a amiga fala assim, amiga, você tem que se valorizar, você tem que se amar. O profissional também, você tem que se valorizar. Se você não se valoriza, quem vai valorizar? Né? Se você não fala assim, não, eu valho tanto da minha hora aula, o cara vai falar, não, eu vou te pagar 50. Aí você vai, sei lá, 50 não, outro dia, eu vou te pagar 20. Aí você fala, tá bom, eu vou aceitar. É a mesma coisa que um namorado que fala assim, eu vou te dar 10 minutinhos do meu tempo. Tá bom, vou aceitar esse 10 Muito bom, muito bom. né? Então, assim, Exatamente. o cara vai ficar bebendo cerveja lá com os amigos e vai te largar no canto, mas a migalha de amor que ele te dá, você aceita. E aí você depois chora que ele não te valoriza, né? Eu tinha um meme de uma amiga que mandou assim, eu não aguento mais, eu vou terminar com meu namorado, mas isso aqui. Ela falou assim, então termina com ele me trata mal, termina com ele. Então, mas eu amo ele, então fica com ele. Não, mas é que ele me trata mal, então vai se danar, né? Então decide. É a mesma coisa com, os pais me pagam pouco, então cobra mais. Se você acha que você valoriza Exatamente. mais, Ou acho que busca o público certo. então, exato. Professora, olha, eu vou dizer aqui para os professores, nós temos 55 professores conosco aqui no momento assistindo, ou estudantes, a gente tem hoje uma audiência também de estudantes que querem dar aula particular, que querem ser professores particulares. E eu vou dizer para vocês, olha, eu já fiz muito nessa estrada que eu estou aí com professores, né, acompanhando professores brasileiros, eu já fiz vários estudos de caso. Eu vou dizer que na grande maioria dos casos, esses argumentos de que eu não consigo cobrar porque o pai do aluno não vai pagar, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, o aluno ele não dá valor à aula particular, um monte de coisa que se fala, né? A aula online não funciona. Na grande maioria das vezes é crença limitante. Nossa! É crença limitante. Nossa, eu falo também porque eu tenho as minhas crenças limitantes também. A gente acha que é aquilo,
mas a gente não trabalha e não tem certeza daquilo. Eu tinha uma crença limitante com aulas presenciais, gente. Há 34 anos eu dei aulas presenciais. E esse ano, uma pandemia, né, essa pandemia terrível que aconteceu. Esse ano não, ano passado, perdão, né, já estamos em 2021. No ano passado, em 2020, eu fui obrigado, junto com os meus alunos, a migrar para o online e funcionou maravilhosamente bem. Eu não tive praticamente perda, eu tive ganho. Né? E a pandemia continua. E a pandemia pode aparecer daqui a pouco, outros fatores podem aparecer. Era uma crença limitante minha, eu falava, não, a aula online não funciona para aluno particular, eu preciso estar do lado dele. E rendeu muito, assim, as aulas ficaram dinâmicas, os alunos gostaram da minha dinâmica de dar aula, que eu dou aula em quadro branco, etc., com pilô e etc. Foi o estilo que eu escolhi, cada um escolhe o seu estilo, né? Mas o que eu quero mostrar é que a gente, às vezes, tem crenças limitantes. Eu quebrei uma crença limitante minha de 34 anos, porque eu achava isso. Né? Então, quando a professora fala sobre cobrar, quando a professora fala sobre captar, se a gente fizer da maneira correta, primeiro nos convencendo de que é possível, funciona, né, professora? Dá certo, não dá? Dá. Eu acho que vai muito da pessoa, né? Pensar isso, se dedicar. Agora, possibilidade que isso aconteça, que você consiga ter um bom rendimento com aula particular? Tem, porque tem um monte de professor particular. E é uma questão, também tem essa coisa que tem esse fato que o senhor disse, né? Do público-alvo. Nossa, isso faz muita diferença também. Isso faz muita diferença. Eu acho que saber procurar. E voltando àquele tema de faculdade, você não tem isso em faculdade, saber quem é público-alvo, quem é o teu aluno, como atender, como divulgar teu trabalho, nada disso a gente aprende, né? Não aprende, tudo contrário, né? Tudo ao contrário. Eu aprendi sozinho, professora. Eu sou engenheiro, tá, gente? Eu me formei em engenharia, por isso que eu dou oportunidade a engenheiros também de embarcarem nas aulas particulares, porque eu volto no tempo. Eu, enquanto estudante de engenharia, comecei a dar as minhas aulas particulares. Eu sou engenheiro, tive aulas de administração, tive aula de estatística, tive várias aulas, mas eu me formei na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, então assim, que é gabaritada, etc. Mas nem isso me deu know-how para administrar um negócio quando eu resolvi abrir as minhas empresas e encarar o negócio como negócio. Eu estudei muito, assim, me preparei muito, apanhei muito para conseguir know-how. E o que eu fiz foi trazer para o projeto 4K2 toda essa experiência. Foram 15 anos administrando 2 empresas de tecnologia, tá? Dando aulas particulares, nunca parei com aula particular. Então, eu uni as duas coisas. Então, o conhecimento que eu aprendi na faculdade, mais o conhecimento ao longo, enquanto empresário, que eu tive que colocar a mão na massa, mais as aulas particulares, a experiência com aulas particulares. Então, o projeto 4K2 nasceu disso, de uma junção da minha experiência enquanto empresário, por isso que eu tenho uma linguagem muito de empresário, com as aulas particulares, com a experiência de aulas particulares. Por isso é que a coisa vai mais estruturada, né, professora? E mais estruturado, gente, é tempo que a gente ganha. São atalhos que a gente consegue seguir, né, professora? O que dizem nossas mães. Aprendam com a nossa experiência, né, minha mãe? Né? Eu sou fã. Eu estou aqui por isso, professora. Se alguém tiver mais experiência do que eu, se alguém tem mais experiência do que eu em alguma coisa de meu interesse, eu vou atrás dessa pessoa para ela me ensinar. Porque eu gosto de atalho, gente. Eu gosto de... Né? Ainda mais eu que já não sou tão novo. Então, eu gosto de atalhos. E fica divulgando aí que está 30 e poucos anos dando aula. Exatamente. Não tenho mais 20 anos. Tenho um pouco mais de 20 anos. A Curtis ajuda, hein, professor? Tá com sorte, hein? Mas cabelo branco eu não tenho, professor. Cabelo branco eu não tenho. Tem cabelo já economizou muito, né? Tá uma beleza. Eu também faço bem. Eu comecei a dar aula com 15 anos, tô novinha. Na verdade, chega. A gente não, como diz no Chile, né? Não deixa cair o RG. No Chile a gente fala, não, deixei cair o RG. Quando a gente fala deixei cair o RG em espanhol, no Chile, é pra falar que você tá indicando a tua idade. Aí você tá divulgando demais. Fala que começou a dar aula com 10 anos, por isso que tá com 30 anos dando aula.
Professor aí com mais de meio século aqui contando história pra gente, né? Mentira, mentira, mentira. Nem sei a sua Olha. idade, nunca perguntei a sua idade. Ah, Professora não, eu sou Solange, super jovem. Eu tenho 25. Eu comecei 25 da. de experiência com aulas particulares. Mais o quê? Mentira, tem 15, Não, né? 16 que vou fazer 16 já. Muito Escolar. bom. Professora, eu Mas eu queria comecei novinha. agradecer. Ah, tá certo. Eu também comecei com 12 anos. Eu comecei a dar aula com 12 anos. Mentira, É, comecei com 18. Mentira. eu comecei com 15. Então, por isso que eu Muito tô. bom. Não vou Professora, contar, não revelo a minha idade. Se quiserem descobrir minha idade, vão ter que fazer aula comigo. vou ter que descobrir. Certidão de nascimento da professora. Vamos atrás da certidão. Vou procurar, deixa comigo. Vou divulgar nas redes sociais. Só se Certidão quiser de aula nascimento da comigo, vão professora descobrir minha Solange. idade. Não Muito bom, conto. muito bom. É igual a Glória Maria. Eu tomo Exatamente. vitaminas. A Glória Maria não conta a idade dela, eu não conta a minha. Muito É um bom. segredo. Não. Bom, gente, isso aí. Professora, queria agradecer a sua presença mais uma vez. Super divertida a professora Solange, uma experiência enorme. Trouxe as suas impressões aí, as suas nuances sobre o projeto 4K2 e inaugurou comigo, né, a semana da trajetória 4K2 junto comigo. Nossa, trouxe uma responsabilidade grande, você cumpriu, professora, melhor impossível, né? Queria te agradecer muito, 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 dizer que eu estou à disposição, dizer que a gente está junto aí no que precisar. A professora já faz parte da Elite 4K2, a Elite 4K2 é um outro estágio já, pós-projeto 4K2, então a professora faz parte da Elite 4K2, que vem a ser um grupo de estudo, né, um grupo de professores que já passaram pelo projeto 4K2 e hoje a gente faz estudos mais profundos sobre o projeto de cada um de nós. Mas isso é um outro estágio. Nessa semana eu vou falar do projeto 4K2, né, professora? Como dizia meu pai, né? Como diz meu pai, você acha que eu sou pouca porcaria? Eu sou muita porcaria. Muita porcaria, muito bom, professora. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço. Olha, hoje à noite, se tiver um tempinho, assista. Hoje eu entrevistarei à noite a professora Esther, né? Hoje a professora Esther à noite. Que legal. Fantástica. Deixa eu conferir. A professora Esther à noite, fantástica. Mais um bate-papo super interessante. A professora Esther também faz parte da Elite 4K2. Gente, é um prazer imenso, eu reitero aqui que é um prazer imenso, uma emoção imensa estar aqui com vocês essa semana. Muito obrigado pela audiência de vocês nesse primeiro bate-papo. E olha, acreditem, o projeto 4K2 funciona desde que a gente acredite, que a gente queira para nós mesmos e que a gente tenha a humildade de aprender o passo a passo e seguir o passo a passo. Eu falo que o projeto 4K2 é como uma receita de bolo. A gente primeiro tem que aprender a fazer, né, testar, fazer daquele jeito que está lá na receita e depois a gente se aprimora, mas primeiro é seguir a receita. O 4K2, o projeto 4K2 né, professor? não funciona. Não funciona mais fermento, não funciona uma temperatura do forno diferente do que é falado, não funciona, gente. É seguir, é ter a humildade de seguir o passo a passo e se não der certo, o professor Alexandre está aqui para você brigar com ele. Pode brigar comigo, pode questionar que a gente vai avaliar junto por que, se porventura não der certo, por que não dá certo. Mas dá certo, desde que seja seguido da forma com que é ensinado, da maneira, o passo a passo certinho que é ensinado. E isso eu trarei para vocês nas aulas 1, 2 e 3, terça, quarta e quinta, às 8 da noite, tá, gente? Professora, muito obrigado, um grande beijo na Elissa Alejandra, manda um beijão para ela, diz que ela se comportou hoje, ela não ficou ali querendo falar comigo, está comportadinha. Tá. Eu acho que meu marido e minha mãe devem ter amarrado ela, na verdade. Seguraram ela. Está muito quieta. Está amarrada no corda. Não, acho que não, hein? Muito bom. Um beijinho para ela, um beijinho para a família. Obrigada. Muito obrigado, tá, professora? Gente, a gente se encontra. Nós. Amém, 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 amém. Feliz ano novo para todos. Boa sorte para quem começar, né? Sejam bem-vindos e aproveitem a oportunidade de aprender mais. Muito bom. Tudo de bom, gente. Até a noite, às 8 horas da noite, com o professor Esther. Professora, muito obrigado. Estamos juntos. Qualquer coisa está à disposição. Eu também. Obrigada, professor. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado, gente. Tchau.